Jean-Claude Van Damme marcou uma era no cinema de ação, sobretudo entre o final dos anos 80 e a década de 90. O ator conquistou um enorme número de fãs pelo mundo graças a seus filmes memoráveis, como O Grande Dragão Branco, Kickboxer, Soldado Universal, entre muitos outros. Fora isso, seu carisma e suas habilidades em artes marciais o diferenciava nas telonas. Porém, sua carreira teve altos e baixos ao longo dos anos. Por isso, nesse vídeo, eu vou te contar 5 polêmicas em que Van Damme já se envolveu. Van Damme se casou 4 vezes. De 1980 a 1984, ele teve um relacionamento com Maria Rodrigues. De 1985 a 1986, ele esteve com Cynthia Derderia. De 1987 a 1992, ele se casou com Gleides Português. E de 1994 a 1997, ele se relacionou com Darcy Lapierre. Porém, em 1999, ele se casou novamente com Gleides Português, com quem está até os dias de hoje. No entanto, enquanto ele estava casado com Darcy, surgiu uma polêmica de que Van Damme tinha traído ela com sua colega de trabalho, Kelly Minogue, enquanto eles gravavam o filme Street Fighter: A Batalha Final. Apesar de ter sido um rumor desde meados dos anos 90, Van Damme só confirmou que tinha mesmo acontecido numa entrevista em 2012. Na década de 90, outro ator que estava ganhando espaço nas telonas era Steven Seagal. Na época, muitos fãs gostariam de ver um filme deles juntos, algo que até hoje nunca aconteceu devido a muitas coisas. Tudo começou com uma entrevista de Seagal em 1991 para um programa de televisão. O ator foi perguntado sobre o que achava das habilidades de Van Damme e do título de campeão europeu de karatê atribuído a ele. Seagal, de uma forma irônica, diz que Van Damme não era campeão em lugar nenhum. Because like you guys go back to the martial arts world before you were movie stars, right? I mean, he was like a champion somewhere, and right. That he was a champion anywhere. Yeah. Em 1994, Van Damme falou sobre o momento em que finalmente encontrou Seagal. Ele afirmou que não havia qualquer desentendimento e que as falas do ator só mostravam que ele era um cara bom, mas um pouco nervoso. Bem, na mesma entrevista, Van Damme foi contra tudo que havia acabado de declarar, e decidiu alfinetar o colega falando sobre o corpo dele. Conforme Van Damme passou a se destacar em Hollywood, essa polêmica acabou ganhando novos capítulos. O ator começou a fazer turnês de divulgação para seus filmes e veio até o Brasil, onde voltou a falar de Seagal. Em uma entrevista ao apresentador Jô Soares, Van Damme declarou que Steven é muito chato. Steven Seagal is very boring. Steven Seagal, he's what? Boring. He looks boring. Fora isso, ele imitou o jeito que Seagal anda. Em 1997, após anos de implicâncias verbais, os astros decidiram resolver as diferenças na mão. Pelo menos é o que Stallone afirma ter acontecido, já que a suposta briga teria começado durante um evento em sua casa. Em uma festa na minha casa, em Miami, Van Damme estava tão cansado de ouvir Seagal falando que poderia bater nele que o chamou para o quintal. Seagal pediu desculpas e decidiu ir embora. Van Damme, que estava furioso, foi atrás dele em uma boate e o chamou para uma briga novamente. Ainda segundo Stallone, Seagal rejeitou o confronto porque Van Damme estava muito forte na época. Van Damme admitiu que, embora não tenha trocado socos, os dois se empurraram, mas destacou que Steven não aceitou seu chamado para a briga. Em 2009, Steven Seagal ganhou seu próprio reality show, que mostrava o ator atuando como policial no estado americano da Louisiana. A produção durou 3 temporadas e serviu para reacender a rivalidade com Van Damme. No episódio 11, na primeira temporada, um dos colegas de Seagal perguntou a ele se a briga com Van Damme na casa de Stallone tinha realmente acontecido, e ele disse: "Não, eu o teria esmagado como se fosse uma formiga, e ele correria se me visse." Lembrando que esta versão da história é completamente diferente daquela relatada por Stallone e pelo próprio Van Damme. Em 2001, Van Damme veio até o Brasil para divulgar seu filme Replicante.
Ele chegou a dar entrevistas para o programa do Jô, o programa da Marília Gabriela e também para a Jovem Pan. Porém, o mais polêmico de todos foi o Domingo Legal, que na época era apresentado pelo Gugu. Para quem não lembra, Van Damme protagonizou um dos momentos mais constrangedores da TV brasileira. Em entrevistas ao Danilo Gentili, no The Noite, em 2015, a Gretchen comentou sobre esse momento onde o ator teve uma ereção ao vivo após rebolar com a cantora. Gretchen disse isso sobre o ocorrido: a ereção de Van Damme foi fake. Claramente, isso se tornou um meme mundial. Sem dúvidas, os anos 90 foi uma grande década de glória para Van Damme. Mas em meados dessa década, depois de já se tornar um fenômeno internacional, a pressão e o ritmo de trabalho levou o ator a começar a consumir cocaína regularmente. Isso consequentemente acabou por se tornar uma dependência perigosa. Van Damme chegou a consumir 10 gramas da droga por dia e chegou a gastar cerca de $10 mil por semana. O diretor de Street Fighter chegou a dizer em uma entrevista que trabalhar com Van Damme foi bastante complicado. Além de chegar atrasado para as gravações do filme, ele vivia drogado, disse o diretor. Houve várias tentativas de reabilitação que não tiveram sucesso, sendo que o ator acabou por conseguir superar o vício de forma mais natural, usando o treino para escapar e para descarregar energias. Contudo, esta fase mais difícil na vida pessoal de Van Damme trouxe consequências para sua carreira. Os seus filmes entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 não tiveram grande sucesso, e muitos deles nem chegaram aos cinemas, tendo sido lançados diretamente em DVD. Além disso, no final dos anos 90, Van Damme também foi diagnosticado com transtorno bipolar. Durante as gravações do filme Cyborg, lançado em 1989, Van Damme acidentalmente acertou seu parceiro de cena com uma faca. A cena consistia em uma sequência de luta no qual o ator acertou o olho de Jackson Pickman. Consequentemente, Jackson ficou cego de um olho e abriu um processo contra Van Damme. Jackson ganhou a ação e recebeu mais de $400 mil. E essas foram algumas polêmicas que marcaram a carreira de Van Damme.